interesse em sediar o próximo N-Design, elas têm que fazer essa inscrição no Cone, que a gente chama de Cone Verão, que é o primeiro Cone do ano, que aconteceu em março, e em caráter experimental aconteceu pela primeira vez online. Foram 2 finais de semana, foram 16 horas, né? 16 horas de Cone, dividido em 4 dias. E durante o Cone Verão, a pré-conde do N-Tri apresentou o projeto deles. E aí o estatuto fala que a candidatura tem que ser durante o verão, que aí abre exceção para candidaturas no Cone Inverno, que é o que está acontecendo agora, caso não tenha nenhuma inscrição no Cone Verão. E aí a discussão era essa, se a pré-conde de Florianópolis, ela pode fazer essa candidatura durante o Cone Verão, sendo que já tem uma pré-candidatura feita no Cone Inverno, ou ao contrário, gente, vocês entenderam. Se ela pode trazer agora no inverno, se já teve uma no verão. E o estatuto fala que não só abre exceção para candidaturas no Cone Inverno se não tiver tido nenhuma no verão. Durante a reunião, a mesa se posicionou contrária a essa candidatura, se baseando em alguns artigos do estatuto. E aí a gente quis trazer para cá, para caso alguém, tanto os representantes quanto o corpo de estudantes, tenham alguma coisa para acrescentar essa discussão. Que estejam de acordo com os artigos 10 e 11 do capítulo 6 do presente estatuto. Credenciamos os representantes que tinham a documentação. Foram 4, não teve o Eric. E o outro papel da mesa, que é o mais importante, cumprir e fazer cumprir este estatuto. A gente não pode simplesmente falar, teve uma situação, vamos revogar, porque o estatuto é claro, a gente tem que cumprir ele, e com isso, Floripa não pode ter uma pré-conde, porque não tem um representante credenciado justamente. Além da questão das 2 outras brechas, que a gente já se posicionou na reunião de manhã, então elas também não estariam valendo. Desde 2018, temos trabalhado neste projeto, levando em conta todos os critérios estabelecidos no Estatuto do Conselho Nacional de Estudantes de Design, o qual versa, em uma de suas sessões, sobre as condições de candidatura de comissões à sede do evento. Fomos informados pela mesa do Cone às 16 horas de hoje sobre a possível irregularidade na homologação de um de nossos documentos comprobatórios e necessários para candidaturas legítimas apenas 2 horas antes da plenária final, sem o direito a tempo hábil de corrigirmos qualquer equívoco. O documento foi enviado em março e apenas em julho fomos informados da questão. Por conta da mesa não ter verificado adequadamente nossos documentos para homologação, de forma a perceber o que havia ocorrido, entendemos que teríamos direito a uma prorrogação de prazo para comprovarmos a legitimidade de nossa documentação. Acreditamos no fortalecimento constante do movimento estudantil, sendo a impugnação de nossa candidatura uma postura contrária a isso, considerando que cumprimos todas as condições necessárias para sermos pré-conde, sem ciência de que apenas este documento não estava irregular. Sem saber de uma irregularidade, não podemos corrigi-lo. Reiteramos nosso comprometimento com o Estatuto e com as condições que este determina para as candidaturas, fazendo questão de divulgar o referido documento, provando sua conformidade com o Estatuto, mesmo após o encerramento do evento. Tendo em vista os recentes acontecimentos, declaramos que não concordamos com possíveis sugestões de destituição da mesa atual do Cone. Ressaltamos a importância do trabalho dos estudantes que se comprometem a atuar no Conselho, seja como mesa, seja como representantes. Sugerimos um debate urgente sobre a reformulação do Estatuto e a forma como o Conselho é organizado, considerando principalmente o caráter extraordinário dos fatos que se desenrolaram nesta edição do evento, a respeito de candidaturas de pré-condes. O debate no âmbito estatutário e político de nosso movimento não é apenas salutar, mas indispensável nos próximos cones. Seguiremos fortalecendo o movimento estudantil do design, não apenas na Regional Sul, mas em todas as regiões do país, em todas as oportunidades. Vamos construir juntos, sempre. Atenciosamente, pré-conde Nipim.
candidatura e eleição de futuras comissões organizadoras do Encontro Nacional de Design, N-Design 2020. Primeiramente, gostaríamos de saudar o espaço legítimo do Conselho de Design, bem como sua fomentação da luta, a discussão do movimento estudantil. Sendo assim, iniciamos essa carta explanando a trajetória da Caravana Florianópolis 2019. Inicialmente, nos indagamos sobre a ausência de estudantes da nossa região. Tá, beleza, vamos lá, de novo. Inicialmente, nos indagamos sobre a ausência de estudantes da nossa cidade e região, não só no Conselho, ou seja, o CONE, mas ao encontro como um todo. Refletimos sobre o investimento monetário para que os estudantes se façam presentes nessa reunião tão legítima. Por isso, iniciamos em agosto de 2018 uma caravana para atender ao N-Design Ação 2019. Através dessa caravana, conseguimos trazer 14 pessoas, em sua maioria estudantes do curso de design, design gráfico e design de produto, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, sem custo de transporte para os integrantes. Dentro dessa organização, nos fizemos presentes na construção do espaço central do Encontro Nacional, CONE Design. Entendendo a importância da fomentação da luta, colocamos como regra obrigatória a presença de todos os membros da caravana em todos os dias que houvesse o conselho. Também ficamos à disposição da atual CON de ação, nos colocando como monitores e palestrantes. A partir da vasta experiência deste ano de colaboração coletiva, durante o N-Ação 2019, decidimos em reunião geral, na quarta-feira, 10 de julho de 2019, nos candidatarmos como pré-conde para o N-Design 2020. A candidatura em questão gerou movimentação interna e externa ao encontro, e nos foi colocado o seguinte artigo do Estatuto vigente do Conselho Nacional de Estudantes. As candidaturas para... E aí estou citando, né? As candidaturas para o conde do ano seguinte acontecerão no primeiro Cone Design do ano, e em caso de ausência de candidatura, acontecerão no segundo Cone Design. Não havendo candidatura em nenhuma das duas edições de Cone Design, será indicada uma entidade de base para sediar o próximo Cone Design, onde acontecerá uma nova eleição para o conde. Após nos reunirmos novamente, entendemos a não especificidade sobre o fechamento das novas candidaturas. E em destaque ao trecho, as candidaturas para o conde do ano seguinte acontecerão no primeiro Cone Design do ano, em caso de ausência de candidatura, acontecerão no segundo Cone Design. Portanto, nada a nível estatutário nos impedia de nos candidatarmos. Mesmo assim, reconhecemos o incômodo que foi apontado pela própria mesa e pessoas presentes no Conselho, instaurando a política de coletividade, juntamente com a pré-conde NTRI e a mesa, realizamos uma sessão extraordinária do Conselho, dada no dia 2 de julho de 2019. Nesse espaço, muito antes de podermos levar a votação para a sessão deliberativa, nos foi indagado a impossibilidade da nossa candidatura, perante o seguinte trecho do Estatuto. Somente poderão ser candidatas as entidades de base e corpo estudantil que apresentem representantes regularmente credenciados e que estejam devidamente registrados e regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e que tenham sede em cidades de uma região, divisão geopolítica, onde não tenha acontecido o último N-Design, e não acontecerá no próprio ano da eleição, ou seja, se tiver sediado no N-Design há mais de 2 anos e que se tenha um membro da CONDE comparecendo a no mínimo 75% na edição do CONE inverno. A partir daí, entendemos a pontuação do artigo em questão e fomos impossibilitados com razão a nos candidatarmos como pré-conde. Nos voltando para a documentação, nos foi posto, no dia 8 de julho de 2019, a tal irregularidade para o credenciamento do nosso representante. Foi dada pela mesa 24 horas para regularizarmos a nossa situação. Esse prazo foi respeitado e entregamos o documento, mas novamente nos foi apontada irregularidade, e a mesa nos cedeu o prazo de 48 horas para a regulamentação final. Esse prazo não foi cumprido por nossa parte e perdemos o representante. Gostaríamos de ressaltar a necessidade de um estatuto coeso, claro e explícito, para que não sejam abertas a interpretações. Continuamos construindo o Conselho, mesmo após a nossa negativa referente ao representante. No dia 13 de julho, dia em que a pré-conde NTRI se oficializou como candidata, notamos que não havia um representante formal da pré-conde em questão no Conselho, o que fere a possibilidade da candidatura segundo o artigo, novamente, né? Somente poderão ser candidatas as entidades de base e corpo estudantil que apresentarem representante regularmente credenciado.
Essa indagação foi repassada à mesa, que nos informou sobre o representante no CONE Verão realizado no março de 2019, inclusive destacando o trecho que eu há pouco tempo destaquei, alegando a não especificação de ter um representante no CONE Verão. Nós concordamos com a interpretação da mesa, mas gostaríamos de expor a incoerência da mesma ao tratar o artigo, incoerência da mesa ao tratar o artigo referente à nossa candidatura de maneira direta e o outro artigo em questão de maneira subjetiva. Solicitando através do viés público do Conselho e de toda a sua documentação os documentos entregues pela candidata pré-com Genitri no CONE Verão 2019, a qual nos foi enviado um link através do WhatsApp, onde pudermos verificar que a candidata pré-com Genitri não poderia concorrer à eleição para sediar o evento em 2020, em função da mesma possuir irregularidades explícitas no Estatuto. Muito mais do que, a priori, posso entender como uma rivalidade, nossa intenção foi única e exclusivamente referente ao tratamento desigual, dado possibilidade da homologação de ambas as candidaturas, bem como a atuação relapsa da mesa vigente. Dessa maneira, nos vimos obrigados a expor a situação na plenária final, visto que essa era a última reunião. Além disso, gostaríamos de pontuar a maneira antiética da mesa perante o desenrolar da situação, havendo comunicação com outros integrantes do Conselho, de maneira particular, sem nenhum tipo de ata ou processo burocrático, para explicitar a clareza do conteúdo, usando para comunicação de ferramentas como o aplicativo do WhatsApp e ligações em horários inadequados, inclusive madrugada e festas. Também gostaríamos de reiterar que a validação dos documentos da pré-com Genitri, a mesa possuiu 4 meses para a resolução do problema e para oferecer um tempo hábil para a pré-com Genitri regulamentar sua situação. O que ocorreu foi informe oficial à mesa pré-com de apenas aproximadamente 2 horas antes da plenária final, como a Renata já havia informado antes, juntamente com essa atitude relapsa de não se propor uma resolução da situação, desamparando completamente a candidata pré-com. Para finalizar, gostaríamos de expor de maneira clara que não entraremos na discussão sobre a nossa homologação dos documentos perante a mesa para realizar a nossa candidatura da Pré-Conde em Florianópolis 2020. Nos recusamos a participar de um processo mal estruturado que viabiliza uma melhor construção do movimento estudantil. Anunciamos também que apoiamos completamente a candidatura e legitimidade da Pré-Conde Genitri Porto Alegre 2020. Rememoramos, contudo, o artigo 14, inciso 2, que diz respeito aos deveres e direitos da mesa do Conselho. Os integrantes da mesa coordenadora devem permanecer neutros frente ao pontos de pauta abordados durante as reuniões do CONE Design. Caso haja percepção por parte dos representantes da parcialidade de um ou mais integrantes da mesa coordenadora, essa será passível de substituição. Além disso, gostaríamos de explanar sobre a centralização do poder na mesa do Conselho e inquirir que o poder deve partir do Conselho e de seus representantes homologados. Estamos juntos com a pré-com Genitri, sugerindo a discussão da reestruturação do Estatuto para que a situação como essa não volte a acontecer e que tenhamos um Estatuto claro, coerente e que sirva ao movimento estudantil. Por fim, reafirmamos a ampla necessidade de espaços de debate, discussão e fomento do movimento estudantil, pois são essas situações que se fazem desenvolver o pensamento político, a habilidade em discutir, em falar, em ouvir e construir pautas pertinentes no estudo da profissão do design. Todo o poder emana do povo e só a luta muda a vida. A minha inexperiência, porque quando a gente recebe o papel de mesa, só diz assim: você será mesa próximo ano, esse é o estatuto. A gente não recebeu muitas orientações, a gente aprendeu várias coisas, inclusive durante o CONE Verão, que foi o CONE online, e devido à minha inexperiência, eu recebi uma documentação faltando uma página, que foi a da Jaqueline. E eu interpretei um dos artigos de forma errônea, e ninguém antes tinha perguntado sobre essa documentação, ninguém antes tinha solicitado essa documentação, e aí me solicitaram essa documentação no horário que ela falou, logo após a sessão do CONE, e foi que quando eu olhei, realmente está faltando uma folha, que é justamente indicando que o documento foi registrado.
Mas fora isso, o documento aparentemente parece ser original, tem todas as assinaturas, enfim. E desse meu erro surgiu várias discussões em relação à possibilidade ou não da Pré-Con-de-Tri ter apresentado a candidatura. Eu não vou entrar mais em delongas, porque a gente vai estender o tempo do CONE e, de alguma forma, as duas pré-condes já se entenderam e o que foi resolvido no CONE, apesar dos meus erros, já foi resolvido. De acordo com o estatuto, os recursos já passaram do tempo. E eu estou aqui para afirmar que o erro foi meu, então toda a problemática do erro foi meu. Eu só vou responder a um ponto da carta que fala sobre a imparcialidade da mesa durante as sessões do CONE. Então, durante as sessões do CONE, eu tentei ao máximo, porque a gente sabe que a gente não consegue ser totalmente neutro, isso não existe. A nossa composição como pessoa nos torna quem a gente não é robô. Então, durante as sessões do CONE, eu tentei tentar ficar o mais neutro que eu pudesse, para obedecer ao estatuto. Mas eu acredito que eu, Débora, como fora da mesa do CONE, eu tenho direito a opiniões. E aí, todas as opiniões que eu dei, referente ao que eu achava, foram todos fora das reuniões do CONE. Como candidata única pré-con de N-Tri a sediar a próxima edição do N-Design no ano de 2020 em Porto Alegre. Representantes a favor? Representantes contrários? Abstenções? Precisamos de maioria simples para qualquer um dos encaminhamentos, então eu peço para que a gente possa fazer a votação novamente. Representantes a favor do encaminhamento 13. Representantes contrários. Reprovado por maioria simples. Como só tinha uma candidata a pré-conde, de acordo com o estatuto, a gente só vai poder definir um próximo N no próximo CONE, que é o CONE Verão. E esse CONE Verão vai acontecer a gente vai escolher uma entidade de base, de preferência entre as entidades de base que têm representação no CONE atual, para sediar o próximo CONE Verão. Enquanto isso, não haverá N-Design no próximo ano. Só um encaminhamento que eu pulei, no caso, o da eleição da CONDE era o encaminhamento 14 e o encaminhamento 13 era que seja eleita a nova mesa coordenadora do CONE Design 2020. Infelizmente não tivemos tempo de poder definir quais são as mesas, tivemos algumas sugestões de nome, mas não tivemos tempo de poder analisar qual seria a próxima mesa. Mas, segundo o estatuto, a gente tem um prazo de 60 dias após o término do CONE para que se possa eleger a nova mesa. A mesa ela é sempre eleita pela mesa anterior, então o papel fica entre eu, Roberta, Débora e Pedro, da ESG, que não pôde estar presente. E dentro de 60 dias vamos divulgar qual vai ser a próxima mesa para o ano que vem. Basicamente, esses são os encaminhamentos propostos e votados nesse CONE. Só queria agora trazer algumas considerações para vocês. Queria dizer que isso não é bem um puxão de orelha ou uma bronca, mas eu acho que é necessário se conversar sobre isso, de que é a hora de todo mundo aqui presente acordar e entender que tudo isso que a gente está vivendo agora só existe por conta do CONE. E que as reclamações diárias, como eu tinha dito, que a gente tem na faculdade sobre vários problemas, podem ser resolvidos aqui. Todos nós recebemos uma bolsa escrito: somos reflexo do coletivo, somos agentes da ação.
Queria saber se vocês realmente entenderam o que isso significa e se vocês realmente compraram a ideia do evento. Claro que nem todos aqui vão participar ativamente do movimento estudantil, mas todos os encaminhamentos feitos e votados aqui precisam de vocês para acontecer. Em vários deles, a mesa precisa entrar em contato com os centros acadêmicos, com as instituições e simplesmente a gente precisa que vocês nos ajudem a fazer essa ponte. Vocês presentes que são de centros acadêmicos ou diretórios acadêmicos ou conhecem quem está pertencendo a esses centros acadêmicos, a gente precisa construir uma ponte de comunicação com essas entidades de base, porque nós da mesa esse ano entramos em contato com 63 CAs de design do Brasil, esse ano no Facebook, no Instagram e no e-mail, e apenas 32 nos responderam, 31 nunca deram a resposta e muitos visualizavam as nossas respostas, as nossas mensagens, e mesmo os que responderam, muitos não completaram as conversas. Então o resultado a gente vê que agora nós temos 4 representantes, sendo que qualquer um aqui presente poderia ter se candidatado. Vocês ganham isenções, vocês têm várias coisas para que vocês possam vir como representantes e como vocês perceberam, eles têm todo o direito de votar nas coisas. Então, se vocês acham que vocês não se sentiram representados, não concordaram com as decisões, vocês deveriam ter visto isso antes. O que a gente pede agora é que vocês voltem para as suas universidades, voltem para os seus centros acadêmicos e perguntem o que aconteceu, por que não responderam, por que vocês não tiveram representante e por que vocês não foram informados. A gente entende que muitas entidades de base não tiveram condições de estarem presentes no evento e é papel de vocês, presentes aqui agora, trazerem as suas experiências e informações de volta para a faculdade. Esse é um cenário idealizado, claro, de que todos vão ajudar, mas se não começar pela gente que está aqui presente agora, as coisas simplesmente nunca vão mudar. Basicamente, essa é a fala da mesa que a gente tem para trazer para vocês, e com isso a gente encerra as votações dos encaminhamentos. Muito obrigada.